Oi, gente. Vocês estão começando a acostumar comigo fazendo vídeo aqui, né? Tô descobrindo que é o melhor lugar pra poder gravar pra vocês, hein? Como eu tenho um longo caminho que eu tô indo pra minha dentista e o trânsito resolveu simplesmente estar parado, vou aproveitar e vou gravar, né? Fazer desse tempo meio que ocioso produtivo. Assim a gente aproveita e bate mais um papinho. Hoje a gente vai fazer um bate-papo assim, bem vida real. Vamos falar de dentista. Então, eu estou em uma, como eu posso dizer, não é bem uma dúvida, mas é um desânimo de fazer algo que a minha dentista quer que eu faça. Eu já usei aparelho há muitos anos atrás. Eu fiz um tratamento muito longo, eu era muito pequenininha. Pequena eu sou até hoje, né? Não sou referência de altura, mas eu era muito novinha, né? Acho que o termo melhor é isso. E eu fiz um lance chamado extração seriada. Os meus dentes, esses dentes aqui são os dentões assim. Os meus dentes de leite, eles eram pititinhos. Então não tinha espaço para poder nascer esses dentes aqui. Então eu fui fazendo, extraindo à medida que os dentes permanentes vinham, né? E acabou que na época um dente ficou perdido aqui. E eu tive um problema quando foi descoberto esse dente que ficou perdido aqui, porque ele começou a nascer por dentro. E aí o dente de leite que estava por fora fez ele virar, e ele virou e ele nasceu invertido. Que é onde hoje, quando eu dou um sorriso, parece que não tem dente, mas ele tá aqui, só que ele tá por dentro. Que é aqui, esse dente aqui, lá atrás. Em cima, todo o resto da minha arcada dentária, ela é certinha, alinhadinha, muito organizada. Mas embaixo, alguns dentes na frente aqui ficaram, né, um pouquinho fora de posição, da posição correta, que levou à quebra, né, a ruptura de um dos dentes, que é esse aqui, essa pontinha aqui, né. E aí eu fiz agora a restauração, mas não dá para poder restaurar ele no nível dos outros dentes por conta da oclusão, que eles chamam, que é a forma da mordida, né. E, enfim, fez uma restauração para poder evitar uma progressão dessa quebra do dente, mas não ficou alinhadinho, né, bonitinho. E aí agora lá, conversando com a dentista e tal, ela falando comigo assim, por que a gente não põe um aparelho que a gente conserta a posição desse dente, porque aí a gente abre espaço, porque hoje não tem espaço para puxar esse dente para frente, né? Então a gente abre espaço lá atrás, conserta esse dente que tá, né, invertido aqui, e conserta aqui na frente de modo que todos os dentes fiquem alinhadinhos, assim como os de cima são, fora esse perdido aqui, né? Aí ela me deu uma semana para pensar. E hoje é o dia que eu preciso dar a resposta para ela se eu vou ou não aceitar a proposta de colocar aparelho. Gente, me conta aqui nos comentários se você é usuário de aparelho, já foi, né, usuário de aparelho fixo. Com qual idade que você colocou isso? Porque assim, meu marido fica assim, não tem idade e tal. Realmente, eu conheço pessoas de, né, 40, 50 anos quase, que colocaram um aparelho fixo. Não é preconceito, tá? Não é preconceito, mas eu já usei aparelho. Não foi o aparelho fixo, foi um aparelho móvel extremamente rígido, que era um sofrimento tanto quanto o aparelho tradicional que a gente conhece com os brackets, né, que são aparelhos fixos. E, gente, não é fácil. É uma luta usar aparelho. Você que usa aparelho aí, eu sei o quanto isso é sofrido. Eu fiz muitos anos, fiz 7 anos de tratamento dentário, né? Por conta dessa questão de espaço na minha arcada dentária. Eu tenho ao todo, além contando com os sisos, que eu não tenho juízo, gente. Eu não tenho nenhum dente do juízo e todo juízo nenhum. Então, contando com os sisos que eu fiz a extração quando eu tinha 13 para 14 anos, eu não tenho 4 dentes também, 2 em cima e 2 embaixo, porque eu não tinha espaço para esses dentes. A minha arcada dentária é muito pequenininha e os dentes que vieram como permanentes, eles vieram extremamente largos. Então, eu tenho 8 dentes, contando os sisos, eu tenho 8 dentes a menos já na minha boca. Então, eu já sou diferentona, além do nome, na arcada dentária e muitas outras coisas. E agora ela me sugeriu colocar o aparelho. Assim, eu não queria passar por isso de novo, gente. Mas, ao mesmo tempo,
eu tenho que pôr a mão na consciência para poder analisar algumas coisas, dos prós e dos contras. Os contras é óbvio, é o incômodo, porque para comer é muito difícil, você estando na rua, a higienização é mais complexa, enfim, tem uma série de fatores que são grandes incômodos e são, na minha opinião, os contras de eu voltar a essa fase, digamos assim, da minha vida e colocar aparelho de novo. Mais uma vez, nada contra, isso não existe idade para poder se usar aparelho, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas para quem já passou por isso, aí você fala, gente, vou passar por isso de novo, sabe? É meio desanimador. Mas uma das coisas que eu tenho a dizer dos prós, a câmera deve ter ficado meio diferente aí, porque ela simplesmente deslocou aqui enquanto eu tava falando. Eu acho que vai ficar meio tremida essa imagem. Gente, eu tô tentando me adaptar com esse negócio de gravar no carro, tá? Então, da outra vez ficou muito barulho, dessa vez ela tá balançando. Uma hora a gente acha um jeitinho melhor. Mas o que eu tenho a dizer dos prós é uma coisa que meu marido falou que eu fiquei pensando em relação a isso. E é verdade, a gente tem que pensar nisso, né? Tem algo que me incomoda profundamente em relação a isso, que eu gostaria de consertar, de resolver, e que o aparelho pode resolver? Tem. Esse dente é algo que me incomoda. Pra vocês terem uma ideia, eu não tiro foto do lado de cá, assim, tipo assim, com esse perfil. Porque sempre fica parecendo que tá faltando um dente ali, sendo que ele tá ali, só que ele tá não visível, né? Ele não está sobreposto a nenhum dente, ele só tá na posição incorreta. Ao invés dele ter nascido assim, ele nasceu assim, invertido. A face dele nasceu voltada para dentro. E ainda adolescente, eu fiz uma cirurgia para inverter esse outro aqui, que é o mesmo, né? Só que da posição de cá, porque ele ia nascer da mesma maneira. A dentista, né, na época, ela percebeu que isso ia acontecer, e quando o dente, antes dele apontar, né, como a gente fala, dele começar a sair, realmente nascer, foi feita uma cirurgia de torção dele. Foi girado, ele travado, para poder ele nascer na posição correta. E aí fez curativo e tal, e ele nasceu certinho. Porque só que ele não tava 100%, ele não tava assim, 180 graus, né? Ele tava 90 graus de alteração. Corrigiu, nasceu certinho. E o de cá não foi visto a tempo, e os 90 graus viraram 180 e ele nasceu 100% invertido. Aí você pode estar se perguntando assim, mas lá nessa época ninguém falou de aparelho? Sim, foi falado, né, da questão da colocação do aparelho. Só que a minha rotina, ela não dava para poder eu encaixar esse tipo de tratamento na época. Eu morava muito longe, trabalhava muito longe, estudava muito longe. Porque eu comecei a trabalhar assim, muito nova. Então eu já trabalhava e era muito contramão. Fora todo o custo, né, que envolvia. Enfim, não foi viável eu fazer esse tratamento de aparelho novamente, né, naquela época. E aí a gente meio que se acomoda, né? O tempo vai passando, você se acostuma com aquela situação que inicialmente era incômoda, você se acostuma, se acomoda. E aí ficou. Só que aí começou a surgir problemas. Esse dente fraturou em função da minha oclusão errada, né? Os dentes ficaram, esses 4 dentes aqui na frente, eles têm leve torções, mas é coisa pequena. Mas mesmo essa pequena torção foi suficiente para poder gerar pressão na oclusão, na mordida. Então os dentes de cima meio que pressionavam, né, esse dente de baixo, que acabou fraturando. Enfim, vocês verão grandes transformações nesse canal. Eu tô até vendo, gente. Eu vou reaprender a falar, porque me acostumar com o aparelho de novo vai ser um negocinho meio punk. Me imaginar de aparelho de novo. Mas vocês me verão com um sorriso metálico. Assim, não defini ainda se eu vou usar o bracket o tradicional, né, aquele metálico, ou se eu vou usar aquele novo agora, aquele meio transparente, meio branco assim, que aparece menos. Não sei ainda, não decidi. Na verdade, isso eu tô falando pra vocês, assim, de primeira mão. Minha dentista nem sabe que eu defini que eu vou usar aparelho. Eu vou conversar com ela hoje. Não sei se a gente já coloca na semana que vem, como é que vai fazer.
Os exames para isso já estão lá, né? Aquela, como é que é? Panorâmica, fiz uma série de raio-x já. E começou o processo agora para colocar aqueles terríveis anéis, que eu sei o quanto aquilo dói. Quem usa aparelho aí sabe do que eu tô falando. Os anéis de fixação que ficam lá atrás para poder segurar, digamos assim, a puxada do ferrinho, né? Esses anéis são, acho que talvez uma das piores, não é a pior exatamente, mas é uma das piores fases do processo de colocação desse aparelho. No processo de colocação do aparelho, sim, é a pior fase. Que bota as borrachinhas de espaçamento para depois colocar esse anel. É uma fasezinha que chega me dói, só de me dar uma ansiedade horrorosa aqui, de me imaginar passando por isso, mas enfim. Então eu tenho que concordar com meu marido, se é algo que me incomoda e é possível agora eu organizar, por que não, né? Vamos fazer, né? Eu já encarei cada coisa, sabe, em prol de uma vida melhor, que a gente precisa parar mesmo. Acho que a gente, como ser humano, a gente tem uma mania de querer postergar algo que é meio complexo de se fazer, em função de se manter acomodado naquela situação, mas que na verdade é um momento, digamos assim, um sofrimento, um incômodo temporário em prol de um bem muito maior. E a gente tem muito essa mania de ficar assim, ai não, mas eu tenho que fazer isso. O tempo vai passar de qualquer maneira. Isso é uma das coisas que eu internalizei em relação a projetos de longo prazo, de médio a longo prazo, na verdade. Porque a gente fica assim, mas vai demorar tanto tempo para poder isso acabar. Você já parou para pensar que o tempo vai passar de qualquer jeito? Você fazendo ou não aquilo ali? E que se de repente você fizer, o tempo vai passar como passaria se você não fizesse. E aí quando acabar esse período, você vai estar melhor? Isso! Ultrapassa meu sinal vermelho, cara. Acabou de avançar o sinal aí. E é isso que eu tô pensando agora. Vocês vão me ver de sorriso metálico, talvez. Ou o outro, enfim. Vocês vão me ver de aparelho. Eu sei que é um processo meio longo. Não sei quanto tempo vai levar. Eu estimo que no mínimo 2 anos. E no máximo 4. 4 anos de aparelho, não. Não quero pensar nisso, senão eu desanimo. Gente, alguém sofre por ansiedade assim? Cara, eu tô angustiada, mas enfim, vamos lá, né? Vocês, como estão aqui sempre me acompanhando, tô já contando a novidade em primeira mão pra vocês. Nem minha família sabe, minha mãe, minhas irmãs, ninguém sabe ainda que eu vou colocar aparelho. Só meu marido, porque eu comentei com ele agora antes de sair de casa. E minha dentista agora, que vai ficar sabendo. E é isso. Em breve, vocês verão vídeos comigo com um sorrisinho diferente, cheio de ferro na boca. Minha viagem também será de ferro na boca, de aparelho. Vamos ver como é que vão ficar esses vlogs de viagem, gente. Falando estranho, porque eu ainda vou estar me adaptando. Espero que, né, vocês não me abandonem por isso, porque eu vou ficar falando esquisito. E me conta aqui embaixo o que você deseja, não é que você deseja fazer, mas o que você posterga fazer porque acha que vai demorar, porque desanima, pelo tempo que vai levar para se concluir. Eu sei que eu não tô sozinha nessa, muita gente passa por isso. Me conta aqui embaixo qual foi o projeto que você segurou por conta do tempo que ia levar para se concluir. Ou que você teve receio em começar justamente pelo tempo que leva para se concluir. E o que você fez para poder encarar esse desafio. Se você gostou desse formato de vídeo, me conta aqui também. E se você ainda não é inscrito, aproveita e clica no botãozinho vermelhinho que tem aqui embaixo e inscreva-se. Não esquece de clicar no sininho para poder ativar também as notificações quando os próximos vídeos forem ao ar. E eu vou ficando por aqui. Beijo e até a próxima.